Imagine acordar no meio da noite com o som de algo arranhando as paredes do seu quarto. Você acende a luz, nada. Mas quando apaga, os arranhões recomeçam. Agora imagine que isso não acontece com você. Acontece com seu filho. E quando você entra no quarto dele, ele não te reconhece. Ele te olha e sorri. Mas não é o sorriso dele. É outra coisa. Algo que não deveria estar ali. Em 1949, isso aconteceu de verdade. E o que veio depois desse dia mudou o cinema, a Igreja Católica e a forma como o mundo enxerga o mal. Porque o que você viu em O Exorcista não foi apenas um filme. Foi uma tentativa de mostrar o que realmente aconteceu com o menino de 13 anos e os 3 padres que quase enlouqueceram tentando salvá-lo. Essa história que a igreja tentou apagar, mas eu vou te contar. Tudo começou em Mount Rainier, Maryland, janeiro de 1949. Uma família comum. Pai operário, mãe dona de casa e um garoto chamado Roland Doe. Esse não era o nome verdadeiro dele, mas foi o codinome usado para proteger sua identidade. Roland era quieto, tímido, e tinha apenas uma pessoa no mundo com quem ele realmente se conectava: sua tia Harriet. Harriet era espiritualista. Ela acreditava que era possível falar com os mortos. E nas tardes de inverno, enquanto a neve cobria as ruas, ela ensinava Roland a usar o tabuleiro Ouija. É só um jogo, ela dizia. Você faz uma pergunta e os espíritos respondem. Roland adorava aquilo. Era como ter um amigo invisível, algo que só ele e a tia compartilhavam. Mas em janeiro daquele ano, Harriet morreu, de forma súbita. Roland ficou devastado. E na primeira noite após o funeral, ele pegou o tabuleiro Ouija sozinho. Ele queria falar com ela. Queria saber se ela estava bem. Ele colocou os dedos no indicador de madeira e sussurrou. Tia Harriet, você está aí? O ponteiro não se moveu. Roland esperou. Esperou mais. Nada. Frustrado, ele foi dormir. Mas às 3 da manhã, algo acordou a casa inteira. Eram batidas. Fortes. Ritmadas. Vinham de dentro das paredes. A mãe de Roland desceu as escadas correndo, achando que fosse um animal preso na estrutura da casa. O pai pegou uma lanterna e foi até o porão. Nada. Mas as batidas continuavam. E sempre que paravam, recomeçavam em outro lugar. No teto, nas portas, dentro do armário de Roland. Nos dias seguintes, a situação piorou. Objetos começaram a se mover sozinhos. Um crucifixo que estava pendurado na parede virou de cabeça para baixo. A cama de Roland tremia durante a noite, e ele começou a acordar com arranhões pelo corpo, marcas profundas, como se algo estivesse agarrando-o enquanto ele dormia. A mãe levou Roland a médicos. Fizeram exames. Nada. Psicólogos sugeriram estresse, trauma pela morte da tia. Mas como explicar os móveis que se moviam sozinhos? Como explicar a voz grave que saía da garganta de Roland enquanto ele estava inconsciente? Foi aí que a família procurou a igreja. O primeiro padre a atender o caso foi o reverendo Luther Miles Schultz, da igreja luterana. Ele não acreditava em possessão, mas aceitou passar uma noite na casa da família para observar. Naquela noite, ele viu a cama de Roland levitar. Não foi uma ilusão, não foi histeria coletiva. A cama se levantou do chão com o menino deitado nela e bateu contra a parede com tanta força que rachou o gesso. Schultz saiu da casa em choque e disse à família: Isso está além do que eu posso fazer. Vocês precisam de um exorcista. A família foi encaminhada à Igreja Católica. E o caso chegou às mãos do padre Edward Hughes. Hughes era jovem, mas determinado. Ele acreditava que podia ajudar. No dia 16 de março de 1949, ele iniciou o primeiro ritual de exorcismo. Roland foi amarrado à cama. Hughes começou a prezar em latim. E foi aí que tudo desmoronou. Nos primeiros minutos, Roland pareceu entrar em transe. Seus olhos viraram para trás. Ele começou a falar em línguas que nunca havia aprendido: latim, aramaico, francês antigo. Sua voz era grave, gutural, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo por sua boca. E então, ele começou a revelar segredos. Ele olhou para o padre Hughes e disse: Você ainda sonha com ela, não é? A mulher que você amou antes de entrar para o seminário. Hughes palideceu. Ninguém sabia daquilo. Roland continuou. Ele começou a cuspir. Não era saliva.
Era uma substância espessa, esverdeada, com cheiro de carne podre. Ele arrancou uma das molas da cama, mesmo estando amarrado, e golpeou o braço de Hughes com tanta força que abriu um corte profundo. O exorcismo foi interrompido. Hughes foi hospitalizado, e o caso foi transferido para padres mais experientes. O arcebispo de São Luís designou 2 padres para continuar o caso, Padre William Bowdern e Padre Walter Halloran. Eles realizaram, não mas 30 sessões de exorcismo ao longo de 2 meses. 30 noites de horror. Em uma das sessões, palavras começaram a aparecer no corpo de Rowland. Não escritas. Apareciam por baixo da pele, como se fossem arranhados de dentro para fora. Palavras em latim. Spite, ódio. Hell, inferno. Exit, saia. Halloran, que era um homem forte, veterano da Segunda Guerra Mundial, disse anos depois em uma entrevista: "Eu vi coisas naquela sala que nenhum ser humano deveria ver. Aquele garoto não estava sozinho. Havia algo nele, algo que nos odiava com uma intensidade que eu nunca senti antes, nem na guerra." Bowdern continuou. Ele jejuava, rezava por horas, e na 30ª sessão, em 18 de abril de 1949, Rowland gritou. Um grito agudo, inumano. Ele arqueou o corpo para trás, como se algo estivesse sendo arrancado dele. E então, silêncio. Ele abriu os olhos e pela primeira vez em semanas reconheceu os padres. "Acabou?" Ele perguntou com a voz fina de criança. "Sim." Bowdern disse, "Acabou." Mas não era verdade. Rowland cresceu, mudou de nome e construiu uma vida normal. Casou, teve filhos, trabalhou como engenheiro da NASA. Ele nunca mais falou publicamente sobre o que aconteceu. Mas em 2021, pouco antes de morrer, um jornalista conseguiu localizá-lo. E Rowland disse algo perturbador. "Eu não me lembro de nada. Nada mesmo. É como se aqueles meses tivessem sido apagados da minha memória. Mas às vezes eu acordo no meio da noite e sinto que tem alguém no quarto comigo. Eu não vejo, mas eu sinto. E eu sei que aquilo nunca me deixou de verdade." Os padres que participaram do exorcismo carregaram as marcas para sempre. Bowdern desenvolveu insônia crônica. Halloran teve pesadelos recorrentes até o fim da vida. E Hughes, que foi ferido na primeira sessão, abandonou o sacerdócio anos depois. Em 1971, o escritor William Peter Blatty leu os registros arquivados do caso. Ele ficou obcecado e transformou tudo aquilo em um livro. Um livro que depois virou o filme que vocês conhecem, O Exorcista. Mas aqui está a parte que poucos sabem. Blatty teve acesso aos diários originais escritos pelos padres. E há trechos desses diários que nunca foram publicados. Trechos onde Bowdern descreve que, durante o exorcismo, ele viu uma sombra humanoide no canto da sala. E que essa sombra observava tudo, mas nunca se aproximava. Ele escreveu: "Não era o demônio em dentro do garoto que me assustava. Era o que estava assistindo, como se houvesse algo ainda maior esperando do lado de fora." Então me diz, o que realmente aconteceu naquela casa em 1949? Foi possessão demoníaca? Foi trauma psicológico intenso manifestado de forma inexplicável? Ou foi algo que a ciência e a religião ainda não conseguem nomear? O garoto cresceu, os padres morreram, a igreja arquivou o caso e Hollywood transformou tudo em entretenimento. Mas tem uma coisa que ninguém pode negar. Aqueles homens viram algo. E o que eles viram os destruiu por dentro. O Exorcista não é apenas um filme de terror. É um aviso. Uma lembrança de que existem portas que não deveriam ser abertas. Perguntas que não deveriam ser feitas. E que, às vezes, quando você tenta falar com os mortos, algo responde. E nem sempre é quem você estava chamando. Se você teve coragem de ouvir essa história até o final, deixa nos comentários. Você acredita em possessão demoníaca? Ou tudo isso foi apenas a mente de um garoto traumatizado? E se quer mais histórias que vão te deixar sem dormir, se inscreve no canal. Mas só se inscreve se tiver estômago para a verdade. Porque a próxima história é ainda pior.